professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem, vídeo de número 3, abordando a função conativa e a função metalinguística. Fica comigo! Funções da linguagem. O emissor, ao transmitir uma mensagem, ele tem, dentre outros objetivos, informar algo, demonstrar seus sentimentos, convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função, que são as seguintes: função referencial, aconativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Para melhor entender essas funções da linguagem, temos que relembrar os elementos da comunicação. Dentre os elementos da comunicação, nós temos o emissor, aquele que fala, o receptor, aquele que recebe a mensagem ou que ouve. Nós temos a mensagem, que é o assunto sobre o que se fala. No caso, os personagens estão falando sobre comida. O canal, que é a forma como eles estão falando. Aqui eles estão usando a linguagem verbal. Poderiam estar usando o telefone ou outro canal. O código que eles estão usando é a língua portuguesa. Poderia ser a língua inglesa. Então, esses são os principais elementos da comunicação. A função conativa. Ocorre a função conativa ou apelativa, ela também é chamada de apelativa, quando o texto é centrado no receptor. Tenta-se convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum o verbo no imperativo, aqueles verbos que indicam ordem, como: compre aqui, concorra a este lindo carro. Observem o verbo no imperativo, compre. Compre aqui, indicando uma ordem. É a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Consumidor, venha hoje mesmo adquirir seu carro zero. A gente percebe essa função conativa muito forte nas propagandas televisivas. Características da função conativa. A primeira delas é convencer, apelar e persuadir o receptor da mensagem, que é o foco da sua comunicação. Então, ele tenta convencer o seu receptor a fazer algo. Utilizar a segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, uma vez que o seu discurso se centra no interlocutor ou ouvinte. O importante aí, como nas outras que nós vimos, não é o emissor, não é o que ele acha, não são suas emoções. O importante aí é o receptor, é convencer esse receptor, persuadir esse receptor. Utilizar verbos no imperativo, exemplo, vai, faz, esteja, seja. Utilizar vocativos, venha ser feliz, compre batom, compre o ovo de Páscoa mais bonito que você encontrar aqui. Essas são algumas características da função conativa, muito presente na publicidade. Observe essa propaganda. Dê férias para seus pés, chinelos Rider. Abra a boca, é royal. Você faz maravilhas com leite moça. Falando sobre leite moça, leite condensado. E logo acima nós temos aí um cartaz, também publicitário. Vire, cuidado com a água parada, evite a dengue. É um cartaz informativo sobre a dengue e sobre os perigos da água parada. Observem os verbos no imperativo: vire, dê, abra, faça. Nas receitas também encontramos a função conativa. Observem essa receita de bolo. A preparação dessa receita, ela vai induzir as pessoas a seguir as instruções passo a passo. Observem os verbos no imperativo mais uma vez. Bata no liquidificador a cenoura
junto com o óleo e os ovos. Em seguida, acrescente o açúcar, mexa tudo, acrescente o fermento. Então, ela está persuadindo o interlocutor a fazer as coisas conforme a ordem que estão sendo ditas. Função metalinguística. A função metalinguística já tem outro foco, já tem outro objetivo. O objetivo da função metalinguística é se centrar no código. É o elemento central da função metalinguística. Diferente da função fática, ela é objetiva. Trata-se de texto sobre a própria língua. Utiliza-se a linguagem para sinalizar a própria linguagem. Por exemplo, textos que possuem a função metalinguística, com sua predominância, é o dicionário. Em um dicionário, utiliza-se palavras para explicar o sentido de outras palavras. Lembrando que um texto ele não tem exclusivamente uma função. Às vezes ele tem mais de uma função, 1, 2, 3, mas sempre é uma função que vai predominar nesse texto. Fique atento quanto a isso. Característica da função metalinguística. A linguagem que fala sobre a própria linguagem. O objetivo dela é esclarecer ou ensinar. Exemplo, a palavra estética, que encontramos no dicionário. Estética, substantivo feminino, parte da filosofia que trata das leis, dos princípios do belo. Então, eu tenho aí a linguagem explicando a própria linguagem. Essa é a função metalinguística. Observem o quadrinho. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender a escrever, aí o verbo pechinchar 200 vezes. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vá. Certamente você identificou que a linguagem metalinguística está presente no primeiro quadrinho. Quando a professora Formiga diz à aluna Formiga que pechinchar não é com X, e sim com CH. O foco desse quadrinho não é a metalinguagem, lógico, né? Mas aí a gente consegue observar o uso dessa língua. A língua explicando a própria língua, o código explicando o código. Quando a linguagem desempenha a função de explicar a própria linguagem, nós chamamos de metalinguagem, certo? Em outras palavras, língua é o assunto do texto. Observem o exemplo. Nós temos aí um texto do professor Douglas Tufano sobre o coração. Coração. A palavra latina cor, o cordis, que significa coração, deu origem a várias palavras da nossa língua. Veja alguns exemplos. Concordar é palavra formada do latim com mais cordis, isto é, com coração. Quando duas pessoas concordam, é porque seus corações estão juntos ou unidos. Discordam, por outro lado, vem do latim dis, que é separar. Cordis, coração. Quem discorda, portanto, afasta-se do coração do outro. Recordar, por sua vez, quer dizer trazer de novo ao coração. A expressão saber de cor também vem diretamente do latim. Saber de coração, isto é, de memória. E por último, vamos destacar a palavra coragem, que também deriva de cor, coração. Para antigos romanos, o coração era a sede da coragem. Olha que legal aí. Uma palavra só e quantas explicações. Exemplo perfeito da metalinguagem. Outro exemplo da metalinguística. Olha só, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como o de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se em instantes em cada par de mãos e partem. E olhas, então, as tuas duas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estavam em ti. Olha só que interessante aí o poema do Mário Quintana. O que é um poema? Ele está explicando o que é um poema. Ele usa o poema para explicar o que é o poema.
Nós, observando a imagem, entendemos bem o que é a metalinguagem. Observem aí a imagem. O que nós temos? Temos uma mão desenhando a própria mão, certo? Olha que interessante, a mão que desenha a própria mão, o desenho que se autodesenha, o desenho desenhando a si próprio. Isso é metalinguagem.